foi o principal desafio de empreender juntos, assim? Cara, o principal desafio para mim é que Ou maior, né? nós somos duas pessoas com personalidade extremamente forte e com uma dominância muito forte. Muito forte. Então, assim, nós somos pessoas de convicções fortes. E a gente precisou trabalhar isso muito bem. Dominantes e Muito bem. influentes? Acho que o dominante nós dois temos o mesmo perfil. O mesmo perfil de dominância e influência. Mas tem uma característica do nosso empreendedorismo juntos que é muito interessante. Que assim, a gente coloca a empresa em primeiro lugar, sempre. Sempre. Então, às vezes, a gente quebrava um pau absurdo, mas sempre o argumento era baseado na empresa, no bem da empresa. Eu podia estar errado, mas eu estava na minha cabeça com uma boa intenção em relação à empresa. Para ajudar, né? E isso foi muito importante. Então, assim, esse foi o maior desafio na minha cabeça. A Nath pode até falar depois qual é a opinião dela em relação a esse desafio. Mas esse desafio para mim foi muito grande e a gente resolveu isso bastante quando a gente separou um pouco de caixa de atuação. Porque a gente falou, cara, se a gente é tão potente assim, se a gente usar essa potência em corredores separados, talvez a gente ganhe mais força de preenchimento de lacuna dentro da empresa. Então a gente ficou mais forte. Quando a gente parou de olhar para o mesmo lugar e usar a dominância nossa no mesmo lugar. Vocês separaram funções, isso é baseado nisso que vocês fizeram? A gente separou. Mas eu sou a favor de separar, mas nunca deixar de ouvir. Sim. E sempre respeitar a visão do outro. Sempre. Importante. Por mais que pareça loucura, não é à toa. É. Ninguém faz nada do zero. Se surgiu, tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa ali. E eu acho assim, uma coisa que eu sempre defendi, cara, respeita a visão do outro. Respeita o que a pessoa está vendo, respeita a história. E um dos maiores desafios para mim de empreender junto é manter o relacionamento separado do trabalho, ou pelo menos nutrir o relacionamento. Isso que acho que é uma grande dificuldade que todo mundo enfrenta, né? Sim, do tipo, nós não somos funcionários um do outro, primeiro lugar. Então, eu acho que respeito quando se fala com o outro é o mais importante. Não alterar a voz, não mostrar que manda, porque tem gente que tem necessidade de falar com a pessoa mais duro para mostrar que tá. Não é legal. Não pode. E é erro nosso achar que as pessoas não percebem isso. Então, esse foi um grande desafio nosso. Respeito, escuta e nutrir relacionamento. Eu falo até porque a gente esqueceu a nossa data de casamento que teve, mas os dois, ambos, assim, e por mais que eu tenha essa consciência de que a gente tem que nutrir o relacionamento também, eu esqueci, eu falei, caramba, eu tô preocupada, porque se a gente esqueceu, mas aí depois a gente entendeu que tudo bem, que a gente os dois. Eu vou ter que contar agora, né, como é que a gente saiu dessa situação, né? A gente tava trabalhando muito mesmo. A gente tá ainda. Não, sim, a gente tá trabalhando muito. E assim, a gente é muito focado, a gente é ultra focado. Tenho certeza disso. E acabou que, por um lapso, a gente esqueceu a data e tal. E aí a gente foi preocupado. Esse dia a gente foi deitar preocupado. Já tinha passado a meia-noite e tal, que era a data, né? E a gente lembrou, era, sei lá, 11h50. E aí ela olhou pra mim assim, a hora que a gente deitou, a gente olhou um pra cá do outro, ela falou, nossa, amor, a gente esqueceu a data do casamento, acho que isso pode ser um problema, né? Tal. Assusta, né? Nossa. E aí eu cheguei pra ela assim, eu falei assim, amor, eu sei que isso é algo que a gente pode mudar para os próximos, mas o que me conforta é que a gente comemora o nosso casamento todo santo dia. Todo santo dia eu olho para ela olha para mim e a gente fala que a gente se ama. Todo dia. Todo dia. E assim, todo dia a gente fica pensando como que a gente vai fazer mais, entendeu? Então como que a gente vai ficar mais próximo. Dia, né? E assim, se um tá fraco, o outro levanta. Exato. Então assim, tem dia que eu tô, cara, para baixo, desanimado, me sentindo inseguro, me sentindo que eu não sei fazer as coisas, né? etc. Humano, né? Tem dias que eu, cara, realmente... Eu acredito, você faz parte, né? Tem dia que eu tô assim, ela é a primeira que fala, cara, você é muito bom, vem aqui, não, pode parar. O que você tá pensando? Você tá maluco? Não sei o que.
Por quê? Porque a gente tem esse apoio mútuo um do outro. E às Tem- vezes eu e sinto tem que ela que ter, nem né? tá tão forte que assim puxar o naquele outro, né? momento para fazer isso para mim, É. mas ela tira força de onde ela não tem porque ela tá percebendo que ali naquele momento eu tô um pouco mais fraco que ela e ela tem que me resgatar. Isso acontece E com a aí gente ela vai também. lá e Esse é o veste benefício, né, de É. empreender junto. É Acontece um muito. puxar o outro, né? E que nem eu falei, assusta, né, você, mas o assusta foi assim, até meio de brincadeira, mas a gente está ali num propósito, né, na verdade, então aquilo, tudo bem, uma data de casamento e tal, mas, que nem você falou, a gente comemora todo dia, que não é tão importante quanto você tá numa busca ali de, sei lá, de um crescimento, de um novo negócio, ou de acertar para um futuro que, Não, né, se falassem na pra- verdade, se o falassem propósito pra é esse você. hoje, né? Se Na falassem, verdade. se falassem para você que você tem duas opções, ou esquecer a data do seu casamento, ou deixar com que a data do seu casamento fosse maravilhosa, mas os outros 364 dias fossem mornos. O que você prefere? Totalmente, né? Esquecer, não tem nem como, né? Esse foi o cálculo que eu fiz na minha Exato, cabeça. mas Eu escolho a segunda opção. Você fez aquele momento meio que pra... É. Meio que um conformismo também Amor, seu, assim. assim- Mas assim, deixa eu te falar, trazer uma outra visão. Se fosse assim, por que a gente teria data de aniversário? Se a gente vive todos os dias da vida. Não, sim, mas quantas vezes a gente não fala isso? Que aniversário tem todo ano? Eu É que entendi, passou mas mais um então, ano, né? Mas a gente tem que aprender para a próxima data. Sim. Porque se for Sim. assim, a gente não precisa de aniversário para comemorar até a vida. para regar, né? Eu acho que a gente- Você vai, Não, é eu acho- importante, né? Eu vou ter um parceiro de trabalho. Aí eu posso ter Não, outro eu parceiro acho de que a trabalho. gente tem- exatamente. não, eu é esse cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que a gente esse tem que. cuidado a gente tem Não, ter. eu acho que a gente tem que, obviamente, ver o problema como um problema, Sim. mas eu acho que a gente tem que minimizar o problema frente a tudo que a gente faz de bom. Porque o ser humano ele tem mania de fazer 10 coisas, fazer 9 certas e uma errada, e ele fica só martirizando na a errada. errada. Isso é do ser humano. Ele, na hora, ele acha que 1 anula 9. E não é. né? Entendeu? E não é assim. E assim, por mais que. Ah, não, tá errado a uma? Claro que tá errado. Na próxima você quer errar uma? Não, você quer tirar 10 de 10, não quer? tá 11. Eu também quero tirar 10 de 10. Só que eu tenho que olhar e eu tenho que valorizar o 9 de 10. Porque o 9 de 10 é muita coisa, não é?